E saltamos e falamos de um outro caso de saúde, a termos cuidado, que é a nossa saúde auditiva. Exatamente, a perda auditiva é uma realidade que nos pode isolar socialmente e, naturalmente, pode tirar-nos aqui alguma qualidade de vida. O que é importante? É importante, sem dúvida, rastrear. Estas pessoas, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do meu avô, que utiliza, assim, alguns aparelhos, mas que, na realidade, nunca teve a grande percepção, ou demorou a ter percepção. Anos, acho que até levam algum tempo até notarem essa perda auditiva e às vezes até andam ali, não, isto não é, isto deve ser os ouvidos sujos e não sei quantos, não sei o que mais, afinal de contas têm um problema auditivo e é importante... E o ideal é mesmo rastrear. Já temos aqui connosco Celso Martins, audiologista, muito obrigada por estar aqui hoje. Celso, eu queria perceber... quanto tempo, em média, imagino que tenha aqui também, naturalmente, bastante noção disso. Que anunciámos o nome do doutor Celso Cruz, Celso Martins, que é técnico responsável da Minisom. Sim, exato. Muito bem. Celso, só para explicar, portanto... com a sua experiência, estamos a falar mais ou menos de quanto tempo em que, em média, demora a que uma pessoa se aperceba que tem uma perda auditiva? De facto, a instalação da perda auditiva normalmente é bastante lenta e silenciosa, digamos. As pessoas não se apercebem numa primeira fase, de facto, da perda. E isso pode demorar sensivelmente entre 6 a 8 anos e às vezes pessoas que andam mais tempo sem procurar ajuda para resolver o problema. Isso acontece que, na realidade, quando eles vão procurar ajuda, já levam uma grande incapacidade auditiva. Sim, já têm uma incapacidade importante. Geralmente são, quando, entre aspas, empurrados por familiares, por filhos, por outros familiares que efetivamente acham que o problema está a atingir determinada dimensão, que é impensável continuar assim. E como é que se manifesta essa perda auditiva? É aquela situação que as pessoas percebem que eu estou a falar para mim e eu não... Não, é assim, numa primeira fase, geralmente começa com sinais muito tenues, como é perder algumas palavras durante uma conversação, às vezes havendo alguma confusão depois perguntar no muitas contexto, vezes o que é que disseste? Perguntar muitas vezes, ter dificuldade, por exemplo, a acompanhar uma conversa em ambientes com ruído ou com várias pessoas a conversar, ter necessidade de meter a televisão ou a rádio um pouco mais alto, aquela sensação também dos ouvidos tapados, tenho algodão nos ouvidos. Muitos até se queixam que talvez seja, enfim, necessidade de fazer... coisa do género, e também a situação do zumbido, daqueles barulhos que aparecem nos ouvidos, que muitas vezes são o primeiro sinal, efetivamente, do desenvolvimento de uma perda auditiva. E onde é que devemos fazer os exames necessários? É assim, perante estes sinais, e também sempre que as pessoas, a partir dos 50 anos, que é quando a prevalência da perda é de facto bastante grande, as pessoas devem procurar um hospital, uma clínica ou um centro auditivo certificado pela IERS, para ter garantia que efetivamente tem todas as condições acústicas e equipamento, e também que é vista por profissionais de saúde devidamente credenciados, com carteira profissional, para que façam um diagnóstico e que possa, por um lado, se identificar uma perda auditiva, fazer o aconselhamento adequado e, se estiver tudo bem, dar-lhe conselhos para manter efetivamente a sua audição dentro do que é normal. Tudo bem, mas Celso Martins, encontrando um problema de falta de audição, o que é que podemos nos socorrer? De um aparelho ou de um amplificador? O que é isto, afinal de contas? Sim, porque assim, tem que ser de um aparelho, e um aparelho auditivo que deve ser selecionado e também devidamente configurado de acordo com a perda da própria pessoa. Mas há muitos anúncios que dizem, é um aparelho e depois há um... É que existe uma diferença muito grande, porque são duas coisas completamente distintas. Era isso que nós queríamos saber. Os amplificadores, normalmente, é um equipamento eletrónico de consumo comum, que vende-se por aí à venda todos os dias, dá anúncios na TV, na rádio, também em alguns jornais, e podemos encontrá-los em centros comerciais, em supermercados, em lojas chineses e por aí fora. Esses equipamentos nada têm a ver com aparelhos auditivos, nem se destinam a corrigir a perda auditiva. Eles têm uma curva de resposta, digamos, têm uma amplificação standard,
que, digamos, funcionam sempre da mesma forma, independentemente das características da perda, ou se a pessoa tem perda ou não. Além disso, não tem sistemas de limitação, o que, em determinadas situações, quando em picos de ruído, podem lesar o próprio ouvido, agravando a própria perda auditiva. Isso é importante e significativo, Celso. Muito obrigada por nos explicar esta diferença e por nos dar conta de que é preciso estarmos atentos aos nossos familiares e fazer os rastreios auditivos. É verdade. Obrigada, Isso Celso. é que é importante. Muitíssimo obrigado. Portanto, já viram que há uns aparelhos aí no mercado que são amplificadores e que pode prejudicar ainda mais. Vamos aqui um curtíssimo intervalo e voltamos já. Até já. Até já.